Que conselho que eu dou para essas mulheres que chegam para mim falando exatamente isso? Elaine, não adianta, meu marido não sabe conversar, ele não aceita conversar. Tenta aí convencer ele, mostra para ele que é importante conversar, ensina aí a ele. Ah, quer saber, ó, já tô de saco cheio, eu vou largar de mão, porque a vez que a gente tenta conversar, acaba numa grande discussão e aí vai cada um para um lado, a gente fica às vezes uma semana sem se falar ou até mais e nunca que resolve, o negócio vai empurrando com a barriga. Depois ele finge que nada aconteceu, eu, para não brigar mais ainda, também finge que nada aconteceu, e aí a gente vai levando até que tem de novo outra discussão e eu jogo tudo na cara dele de novo, que ele não resolveu aquilo que tinha que resolver. A confusão. É óbvio que essa não é a melhor forma de se resolver de fato o problema. E aí, o que eu costumo dizer é que você precisa ter a consciência e a autonomia para resolver os seus problemas. Ah, mas é tudo que eu quero. Mas aí você precisa ter consciência de quais atitudes que você está tomando para de fato resolver. Porque da forma que está fazendo, não está resolvendo. Então eu quero te trazer aqui 3 formas de você começar a entender e resolver o problema. Primeira coisa, se você é cristã, se você entende os princípios de Deus, você vai entender que nós somos corpo, alma e espírito. Família é um projeto de Deus. Relacionamento é um projeto de Deus. Deus criou o relacionamento que era para o ser humano se desenvolver de uma forma muito mais eficaz. É como se a família fosse um ambiente protetor contra as armadilhas aí do mundão que a gente vive. Só que no decorrer dessa história, infelizmente, a família foi muito atacada e a estrutura familiar, muitas vezes, ela é o alvo de muitos ataques das forças espirituais que acham brechas em questões emocionais. Então hoje, a situação que você está vivendo na sua família, você precisa entender. Você tem que ter um olhar natural e um olhar espiritual, um olhar emocional e um olhar espiritual, para que você busque novos conhecimentos para você resolver esse problema. Não adianta ficar batendo de frente que não vai resolver. Então, o olhar que você tem, primeiro, é um olhar para você. Ao invés de você ficar falando, esse homem precisa mudar, ele precisa aprender a conversar, entenda que o que depende dele, você não tem como controlar. O que você tem como controlar é o que está na sua mão. E o que está na sua mão é a sua vida, a sua forma de enxergar as coisas. Elaine, você está falando então que eu é que tenho que resolver todos os problemas? Não. Você vai resolver a sua parcela, os seus 50%. E aí a primeira coisa é você entender, olhar para você, como que você se sente quando ele faz isso, né? Quando ele age dessa forma. Você se sente abandonada, você se sente frustrada no seu casamento, você sente que você não está sendo valorizada da maneira que você gostaria, você se sente desvalorizada, você se sente rejeitada, abandonada, e isso faz com que você não se aceite, não admire, se sente frustrada em relação aos resultados do seu casamento, o que você esperava com o casamento e o que você está tendo. Se você se identificou com esses sintomas, agora você vai ter que olhar o quanto que isso faz com que você fique reativa. A forma como você lida com esses sentimentos, quando o seu marido age dessa forma, tem total relação com as suas experiências passadas, principalmente na sua infância e na sua adolescência. Então são gatilhos que são acionados, muitas vezes coisas que estão lá no nosso inconsciente, lá debaixo do tapete do coração, debaixo do tapete da alma, coisas que a gente acha que a gente nem lembra mais, mas elas estão lá. Existe uma memória emocional de situações que você passou e que quando você passa por experiências parecidas, você quer evitar aquela dor. E isso faz com que você, às vezes, não tenha uma atitude muito sábia na forma de lidar. E aí você fica mais reativa. É onde entra a comunicação violenta. Todas as vezes que a gente não sabe expor as nossas necessidades, as nossas frustrações, os nossos sentimentos de uma maneira amorosa, quando a gente entra com a violência, ela pode ser verbal, ela pode ser física. Você nem precisa, na verdade, aumentar o tom de voz para você ter uma comunicação violenta. A forma como você lida com o outro, o duplo comando, a forma como você deixa o outro interpretar, sem que você seja clara o suficiente, vai abrindo margem
para que haja esse distanciamento. E aí o casal ele vai ficando distante. E como o homem já não tem uma afinidade natural, né? E essa afinidade natural vem da mulher, essa coisa de gerar, de cuidar, de acolher, também tem no homem, mas a essência feminina traz muito isso. Como a energia masculina, né, tem pouco desse acolhimento, dessa afetividade, se o homem não encontra um ambiente seguro o suficiente para ele se colocar, se ele não está seguro ao ponto de falar o que ele pensa, sem saber que ele vai te magoar ou não, isso gera um afastamento, um distanciamento. Aí a primeira reação que geralmente os homens têm é de fechamento. Se ele vem de uma história familiar onde também não tinha uma comunicação, onde ele não foi ensinado a conversar sobre a relação, sobre as relações afetivas, aí que fica mais difícil ainda. Então o segundo passo, depois de você entender esse contexto natural e espiritual, que existem forças que se alimentam disso para causar divisão na família, afastamento, desunião, depois que você olha para esse olhar espiritual e para esse olhar emocional, entendendo que existem questões emocionais que precisam ser tratadas, o próximo passo é você buscar as atitudes corretas para você criar o ambiente certo para você gerar essa conversa. Então, quando a gente fala que é meio a meio, 50-50, e aqui eu tô falando para você, mulher, então quais são os seus 50%? Seu 50% é olhar para o seu ambiente interno, identificar quais são essas dores e essas necessidades que não foram supridas na sua infância e que de alguma forma são acionadas nesses momentos de isolamento e afastamento do seu marido. Como que você está criando um ambiente forte o suficiente para que ele se sinta à vontade para falar? Isso é os seus 50%. Eu sei que ele também tem os 50% dele e que se ele estiver assistindo esse vídeo, ele também é responsável por criar um ambiente seguro e falar de forma amorosa sobre as suas necessidades. E aí, o terceiro passo é você arriscar. Por quê? Quando a gente decide se isolar e largar de mão, é porque a gente tá tão magoada, você já tá tão magoada, que você tem medo de ser abandonada e passar por essa experiência negativa de novo. Então a sua tendência é se fechar. Eu te desafio a buscar um conhecimento, um autoconhecimento suficiente para que você sinta ousadia, para você arriscar, para você correr riscos. Por quê? A ousadia ela é irmã da felicidade. Não tem como você desejar ser feliz na sua relação, construir uma relação de conversa afetiva e amorosa sem correr riscos, porque no começo vai ficar meio embaraçado, vai ficar meio mecânico mesmo, assim, você tentar organizar uma linha de pensamento, criar um ambiente necessário, mas depois é igual dirigir. Depois vai ficando no automático e você cria na sua casa um ambiente fluido para você falar livremente. Então o terceiro passo é exatamente esse, você criar um ambiente necessário. E aí eu vou te dar algumas dicasinhas para você fluir nessa comunicação. Então primeiro, apresente fatos, são os princípios da comunicação não violenta. Apresente fatos. Olha, nos últimos 3 meses, nas últimas 3 semanas, eu percebi que você fez isso, isso e isso. Quando você age assim, eu me sinto abandonada, eu me sinto desvalorizada porque eu tenho necessidade de troca, de companheirismo, de estar junto, de conversar, de relacionar. E eu queria te pedir um favor. O que você pode fazer para me ajudar a resolver essa situação? Aí você abre espaço para uma conversa que dali vai nascer um acordo. Esse acordo tem que ser bom para um lado e para o outro. O objetivo dessa conversa é que a gente saia daqui muito mais junto, muito mais unido e um casal com muito mais amor, porque é uma conversa amorosa, é uma conversa de paz. Eu quero sair daqui a gente construindo um acordo. E aí esse acordo pode ser, olha, então eu queria que você me falasse quando você estiver muito estressado do trabalho, que eu vier com uma demanda para você, sem saber que você se estressou lá no trabalho, eu queria que você me falasse, olha amor, então
A gente pode conversar daqui a 1 hora? Deixa eu tomar um banho, descansar, espairecer um pouco a minha cabeça. Daqui a 1 hora a gente conversa? A gente pode conversar amanhã, tal hora? Deixa marcado. E não fala assim, depois a gente conversa. E depois a gente conversa, cria o looping aberto que nunca fecha e gera uma ansiedade na mulher que faz com que também ela acione o mesmo gatilho, como ela se sente não valorizada, como se não tivesse recebido a atenção necessária. E isso eu tô falando no casal, mas se você observar, isso vai passando também para os filhos. E a gente vai criando um ambiente de afastamento familiar, onde a família deveria ser uma fonte de amor e proteção, ela vira fonte de sofrimento. Mas a raiz, muitas vezes, está na comunicação entre o casal. Se um casal ficar unido, se um casal virar realmente um parceiros entre si, não existe brecha que resista, não existe ataque que resista, porque se você ficar unida com seu marido, se você buscar uma comunicação amorosa, transparente, se você se responsabilizar pelos seus 50%, tenho certeza que essa fluidez vai acontecer. E se vocês juntos colocarem isso diante de Deus, não tem como a família não vencer, não tem como o amor e a verdade não vencerem. A verdade sempre vence, ela sempre é mais forte do que qualquer coisa. Então eu espero que eu tenha te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.